E agora no canal do Viriato, a classificação das receitas públicas conforme a natureza. E agora, para efeitos de registro histórico, estatístico e contábil, a classificação da receita por natureza, conforme o artigo 11 da Lei nº 4320/64, a Lei do Orçamento Público. A classificação tem como objetivo identificar a origem dos recursos segundo o respectivo fator gerador. As receitas são classificadas em um grande número código, composto de 8 dígitos, a saber: o primeiro identificará a categoria da receita, se a receita é corrente ou a receita é de capital. Já iremos detalhar melhor o significado de cada dígito. O segundo dígito tratará da origem da receita. Se são receitas originárias, que são serviços prestados pelo Estado ao cidadão, que só pagará quando o utilizar, ou se são receitas derivadas, aquelas impostas pelo Estado sem nenhuma contraprestação direta, como por exemplo os impostos. Espécie, rúbrica em Portugal ou rubrica no Brasil, alínea e subalínea são especificações mais detalhadas da origem dessas receitas. Então, nós temos aí os 8 dígitos que compõem o código de cada receita pública de acordo com a sua natureza, formando as palavras cores, ruas, para a nossa memorização. Foi o melhor que eu consegui. Vamos agora detalhar os dígitos da classificação da receita por natureza. Então, como já dissemos, o dígito número 1 é o que trata da categoria econômica. Esse dígito pode assumir até 4 números que são. Quando se inicia com o número 1, trata-se de uma receita corrente. Já iremos detalhar melhor esses termos, tá? O segundo número possível é o número 7, que são as receitas correntes intra-orçamentárias. Na sequência, o número 2, que são as receitas de capital. E, por fim, o número 8, que são as receitas de capital intra-orçamentárias. Sendo assim, o primeiro dígito do código das receitas só pode assumir os números 1, 2, 7 e 8. Detalhando, a receita intra-orçamentária, seja ela corrente ou de capital, trata de transferências de recursos dentro de um mesmo ente da federação, a União, os estados ou os municípios. Por exemplo, uma empresa pública estadual presta um serviço a uma autarquia estadual, do mesmo estado, é claro, ou uma estatal dependente federal vende um produto de sua própria fabricação a uma empresa pública federal e assim sucessivamente. A receita intra-orçamentária é, na verdade, um acerto contábil para evitar a dupla contagem. A contrapartida de uma receita intra-orçamentária sempre será uma despesa intra-orçamentária. As receitas correntes são receitas efetivas da administração pública. Elas alteram a situação patrimonial do Estado, como, por exemplo, o recebimento de um tributo. São, portanto, fatos modificativos. A exceção ocorre no recebimento de uma dívida ativa, quando o Estado deixa de ter esse crédito e passa a ter os recursos ou o dinheiro equivalente a esse valor. As receitas de capital, ao contrário, não são receitas efetivas da administração pública. Elas não alteram a situação patrimonial do Estado. Por exemplo, quando a União vende um imóvel ou privatiza uma estatal. Em ambos os casos, ocorre uma troca de ativos, imóveis por dinheiro. As receitas de capital são fatos permutativos. A exceção, nesse caso, fica por conta das transferências de capital entre diferentes entes ou entidades da administração pública. A última definição é a receita líquida real, que são todas as receitas realizadas nos últimos 12 meses, o mês atual mais os 11 meses anteriores, exceto as operações de crédito e alienações. Vamos ver agora o segundo dígito, a origem.
Voltando ao primeiro dígito, que são as categorias econômicas, temos o primeiro número 1, que são as receitas correntes. As receitas correntes, por sua vez, são divididas em 8 origens que podem nos levar ao código Tricot-Pais-Ticorc. Isso é para memorizar, tá certo, gente? Sendo que Tricot, em vermelho, trata das receitas públicas derivadas, aquelas que surgem do poder coercitivo do Estado, que pode impor um ônus ao cidadão sem nenhuma contraprestação direta, como é o caso dos impostos. Já Pais, em amarelo, são as receitas originárias, aquelas que são obtidas pelo Estado somente quando ele presta algum serviço direto ao cidadão. E por fim, Ticorc, que são outros registros contábeis. No número 2 das categorias econômicas, temos as receitas de capital. Estas são divididas em 5 origens, todas verdes, ou seja, são outros tipos de receitas, e formam o código Opala-Ticorc. Mas vamos lá, 1.1. O primeiro 1, como já dissemos, é o primeiro dígito, que são as receitas correntes. O segundo 1 trata das receitas tributárias. Ou seja, quando o código se inicia com 1.1, temos as receitas do governo que são obtidas via tributos, que são os impostos, as taxas, etc. 1.2 vai tratar das receitas de contribuições. E estas duas primeiras origens formam a palavra tricô. Na sequência, temos o Pais, todas em amarelo, que identificam as receitas que são obtidas pela exploração dos bens públicos conforme a atividade. São elas patrimoniais, agropecuária, industrial e de serviços. Por fim, o Ticorc, em verde, que tratam de transferências e das outras receitas correntes. Em relação às receitas de capital, temos OP, operações de crédito ou os empréstimos contraídos pelo Estado. AL, alienação de bens, venda de patrimônio, como por exemplo imóveis ou as privatizações. A amortização de empréstimos ocorre quando o Estado recebe o principal dos empréstimos que foram anteriormente concedidos. Temos aí a palavra Opala. E Ticorc é o mesmo que no caso das receitas correntes, só que agora são transferências e outras receitas de capital. Na sequência, o terceiro dígito é a espécie, que vai nos dar, a partir daí, maiores detalhes da receita. No nosso exemplo, temos 1.1 receitas tributárias. Já o terceiro dígito pode ser impostos, taxas, etc. O quarto dígito é a rúbrica em Portugal ou rubrica no Brasil, que é um maior detalhamento ainda. E na sequência, a linha e subalínea também são maiores detalhamentos. Ou seja, a partir do terceiro até o oitavo dígito, a preocupação é fornecer mais informações para atender às necessidades históricas, estatísticas e contábeis. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos. É só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá. Muito obrigado e até breve.